eu comecei a reler uma obra ou um autor que dificilmente eu consigo ficar muito tempo longe dele. E eu sempre cito ele aqui, por onde quer que eu passe. Ele foi um autor, ou é um autor, porque os seus escritos, mesmo ele tendo partido nesse século, né? Os seus escritos continuam ainda muito presentes, são escritos à luz das Escrituras, então não são escritos apenas vindo da mente dele, são embasados, fundamentados nas Escrituras. Mas estava lendo uma obra de John Stott. John Stott foi um bispo anglicano e, por muito tempo, ele foi capelão da Rainha Elizabeth, ele foi conselheiro da Rainha Elizabeth, né? A saudosa Rainha Elizabeth. E, numa de suas obras, ele vai dizer que todas as religiões e todas as ideologias têm um símbolo visual que há de exemplificar um aspecto importante de sua história ou de sua crença. Eu costumo dizer que os símbolos sempre nos remetem a algo ou a alguém. Então, os símbolos, eles têm esse poder ou essa facilidade de nos transmitir uma mensagem. Só em olhar para aquele símbolo, então ali nós já conseguimos absorver uma mensagem. Ou, de alguma forma, aquele símbolo vai nos remeter a algo ou alguém. Quando a gente pensa em religiões, pensando nas 3 religiões monoteístas mais importantes do mundo, por exemplo, o islamismo, o símbolo é uma meia-lua com uma estrela, ou uma lua crescente com uma estrela. Então, tem todo um significado ali, até do Império Bizantino. Então, no Oriente Médio, quando as pessoas se deparam com aquele símbolo, ou até mesmo nós que estamos aqui no Ocidente, mas quando nós olhamos para aquela meia-lua como a estrela, geralmente nós falamos, opa, isso aqui está ligado ao Islã, isso aqui está ligado aos muçulmanos. No judaísmo, no judaísmo antigo, até por medo ou por receio de quebrarem o mandamento, ou, para ser mais preciso, de quebrar o 2º mandamento, no Decálogo, que proíbe a fabricação de imagens, então eles evitavam sinais e símbolos. No judaísmo antigo, dificilmente encontraremos símbolos. E até o nome de Deus era escrito diferente, né? Era registrado ali no papiro ou no pergaminho com uma caneta diferente. Havia todo esse cuidado. No judaísmo moderno, isso já foi mudando. Eles já viram que havia possibilidade de eles terem um símbolo que representasse aquilo a qual eles criam, ou um símbolo que os representasse. Então, o símbolo do judaísmo é a estrela de Davi, que é justamente formada por 2 triângulos equiláteros, que formam um hexagrama. Então, quando nós nos deparamos ali com a estrela de Davi, automaticamente nós vamos falar, isso aqui é o símbolo do judaísmo. E o que aquele símbolo retrata? Retrata a aliança de Deus com Davi, de que o trono seria estabelecido para sempre, e que o Messias viria da descendência de Davi. Então, até esse símbolo
quando ele é usado nas igrejas cristãs, é importante ser explicado, porque o símbolo do judaísmo, que é aquela estrela de Davi, há uma expectativa, eu sei que há um judaísmo messiânico, porque o judaísmo há algumas vertentes, eu não diria várias, mas a expectativa da vinda do Messias. Então, nós já entendemos que o Messias já veio. Nós temos convicção que o Messias já veio. E o cristianismo? Bom, deixa eu contar um pouquinho da nossa história, dos símbolos, dos nossos símbolos. Aí você vai falar assim, pastor, dos nossos símbolos? Sim, dos nossos símbolos. Porque quando surgiram os primeiros seguidores de Jesus, eles não foram denominados de cristãos. Essa denominação de cristãos foi dada lá no livro de Atos dos Apóstolos, na comunidade de Antioquia. Os primeiros seguidores de Jesus, eles eram considerados uma seita. E seita não no sentido pejorativo, mas num grupo separado. Um grupo realmente sectário, que seguia alguém. Esse alguém era o Messias. E automaticamente começou a sofrer perseguição. Então, e perseguição dos judeus, porque os primeiros seguidores de Cristo eram chamados do caminho. Ali vai os do caminho. E essa turma se reunia em casas e se reunia também em cavernas. E eles tinham que usar alguns símbolos que fossem evasivos, que fossem dúbios, para que eles não fossem facilmente identificados e automaticamente torturados. Usavam pinturas evasivas. E aí os historiadores descobriram que nessas cavernas haviam pinturas que identificavam aqueles que eram do caminho e hoje são chamados cristãos, que eram pinturas, sabe de quê? De pavão. Os do caminho tinham como símbolo o pavão. Pavão, pastor, é. Mas o pavão, na Palestina antiga, era o símbolo da imortalidade. Tinham pinturas de pomba. Então associava-se aos do caminho. Tinham pinturas de coroa de louros, que era dos atletas, né? Então, até mesmo na Bíblia, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E aí a gente tem essa associação, Paulo usa muito isso. E também tinha o símbolo do peixe, que ficou muito marcado. Mas o peixe, Anne, Clarinha, Gabi, Bela hoje me deu uma aula ali pra gente do que é espectador, telespectador, tirou onda com a turma ali, hoje de manhã. Mas o peixe, no grego, ele era um acrônimo. Aí você falou assim, pastor, acrônimo, isso é o quê? É doce, é salgado, é quente ou é frio? O que é um acrônimo? É uma disposição fortuita de palavras. Não ajudou nada, pastor. Vou exemplificar. Um acrônimo são formações de letras que designam, por exemplo, uma instituição. IML é um acrônimo. Certo, senhor Abraão, que está ali balançar a cabeça. IML é um acrônimo, Instituto Médico Legal. IBP é um acrônimo, Igreja Batista da Posse. O peixe, a palavra peixe no grego,
é ícitis. E deu uma disposição fortuita de palavras. Porque no grego, ícitis significa o seguinte, perdoe quem está online se tem alguém aqui que fala fluentemente grego, mas o meu grego, ele não dá nem para o gasto. Mas significa o seguinte, ícitis. Então, a formação fortuita de palavras é Iesus, Christos, Tel, Uios, Soter. Vou ler de novo. Iesus, Christos, Tel, Uios, Soter. Isso significa, português, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, por muito tempo, o principal símbolo do cristianismo foi o peixe, porque era um acrônimo. Porque peixe, em grego, é ícitis. Iesus, Christos, Tel, Uitos, Soter. E só quem entendia era os da seita, ou os do caminho. Com o passar do tempo... aí vem o pastor Valdemir Alves Silva, que foi meu professor de História do Cristianismo, que vai dizer que há uma possibilidade, além dos cristãos terem o peixe, né? Ou a pintura do peixe e o escrito, como se escrevia, ser um acrônimo, que quando, Fran, eu talvez desconfiasse que você era do caminho, era seguidora de Cristo, e se porventura estivéssemos próximos, e eu achando que você era do caminho, eu me abaixava ou em algum lugar e fazia assim, olha. E se você fizesse também, então isso nos identificava e, opa, nós somos do caminho, estou seguro. Era uma forma de nos comunicarmos. Com o passar do tempo, foram surgindo outros símbolos. Aí começaram a se pintar, por exemplo, a Arca de Noé, a uma pintura de Abraão indo sacrificar Isaac, Daniel na cova dos leões e outros símbolos mais. Então, esse preâmbulo ou essa introdução longa, para vocês verem como é significativo os nossos símbolos, ou o que nos marca. Mas hoje, o símbolo do cristianismo, qual o principal símbolo do cristianismo? É o quê? Qual é o principal símbolo do cristianismo? É a cruz. É a cruz. O principal símbolo do cristianismo é a cruz. E isso, irmão Edson aí, que é um historiador, começa a surgir a partir do século II, ou do segundo século. Começam a se desenhar, começam a pintar e gravar a cruz como símbolo visual da fé. E até mesmo se fazer antes, se eu tentava me identificar com a Elaine, eu achava que ela era do caminho, e aí eu fazia o peixe, aí, segundo alguns historiadores, o que eu fazia? Na moita, na encolha, eu olhava para ela olhava para mim, eu olhava para ela olhava para mim, se ela... E se passou a fazer também o sinal da cruz nas pessoas como algo de ordem simbólica para a proteção, até nas cerimônias. A grande questão é que isso foi sendo utilizado como instrumento de adoração. E aí, passado alguns séculos, surgiu o crucifixo, no século VI.
Mas a partir do século II, o símbolo que começou a nos representar é a cruz. Então, o principal símbolo do cristianismo é a cruz. E isso foi oficializado a partir da conversão do imperador Constantino, onde ele, então, imperador romano Constantino, ele, ali no ano de 312, né? Ele teve uma experiência, um sonho, onde ele via ali uma cruz iluminada do céu, e nela estava escrito em latim: vence por este sinal. E ele entendeu que deveria pintar uma cruz no escudo dos soldados. Então, a cruz se tornou um símbolo oficial do cristianismo a partir do imperador Constantino em 312. Mas, queridos, essa obra que eu disse que iniciei a ler, e dificilmente eu passo 6 meses sem falar com os irmãos sobre isso, e sem refletir sobre, é uma obra chamada A Centralidade da Cruz. Aos seminaristas, essa obra é uma obra imprescindível para você ter na sua biblioteca e para você ler. A Centralidade da Cruz, de John Stott. A cruz de Cristo, melhor dizendo, a cruz de Cristo. Porque tem um capítulo dentro dessa obra que fala sobre a centralidade da cruz. Então, o nome da obra, A Cruz de Cristo. E há um capítulo que fala sobre a centralidade da cruz. Para John Stott, a cruz exerce um papel central no cristianismo. Não apenas como um sinal da fé cristã, mas também como uma associação com o próprio Cristo crucificado. Mas não é verdade? Porque eu disse para os irmãos que o símbolo ele tem esse poder de nos remeter a algo ou alguém. Eu sei que nós não temos tempo suficiente para isso, mas num exercício de reflexão, quando os irmãos olham para essa cruz, eu acredito que ela remete aos irmãos a Jesus. Eu acredito que ela remete aos irmãos ao evento que aconteceu há 2000 anos atrás. Então, o símbolo tem esse poder de nos remeter a algo ou alguém, de nos remeter a um evento. E tendo isso em mente, a centralidade da cruz, e pegando esse capítulo, ou o título desse capítulo, e dando então o crédito que deve ser dado quando você tira alguma coisa de alguma obra, ou um título, ou um texto de alguma obra, eu quero refletir com os irmãos. Não apenas à luz do que John Stott vem nos apresentar, mas à luz do que as Escrituras Sagradas têm para nos falar nessa noite sobre a centralidade da cruz de Cristo. Por isso eu peço gentilmente que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33 até o verso 49. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33. Eu vou pedir a sua paciência e atenção para que você me acompanhe nesses 17 versos que iremos ler. Diz assim, Lucas 23, capítulo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário,
Ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Verso 36. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava este epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Verso 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Verso 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Se a cruz, ela é algo central para nós, ela tem uma importância muito grande. Então, de maneira prática, veremos a importância da cruz para nós. E a primeira lição que eu destaco aqui é que a cruz de Cristo tem a propriedade de renomear, de ressignificar coisas e eventos. Quando a gente lê no verso 33, onde Jesus foi levado e onde a cruz foi colocada e onde ele foi crucificado, o lugar se chamava Gólgota ou caveira. Ali onde Cristo foi crucificado, no Monte Calvário, chamado Gólgota, que significa caveira ou significa crânio, o local da crucificação, alguns vão dizer que lembrava um crânio humano, ou aquele lugar é um lugar onde se acumulava muitos crânios. Era um lugar de morte, cheirava a morte, tudo lembrava a morte. Mas não apenas era um lugar de morte, cheirava a morte, tudo lembrava a morte, mas era um lugar de uma morte trágica, de uma morte aviltante, de uma morte humilhante, de uma morte lenta, de uma morte dolorida, de uma morte excruciante. Era esse lugar, ou foi para esse lugar
que Jesus foi levado. Mas a cruz de Cristo, quando uma vez ali colocada, quando uma vez ali fincada, naquela colina, aquele lugar, que era um lugar de morte, cheirava a morte, lembrava a morte, tudo se tornou em vida. Aquele lugar, que era um lugar de morte, se tornou um lugar de vida. O Calvário, símbolo da morte, se tornou símbolo da vida. Jesus morreu para que tivéssemos vida, foi crucificado pelos nossos pecados, para que nós, que estávamos condenados a viver eternamente, separados, longe de Deus, morte eterna, agora temos em Cristo, lá no Calvário, crucificado, maltratado, vida eterna. A cruz tem poder. A cruz de Cristo tem poder de renomear, de ressignificar coisas e eventos. É isso. Através da cruz de Cristo, podemos dar novo significado a eventos ou a experiências dolorosas. Por isso que esse símbolo, ele é tão significativo, porque nos remete àquele que morreu por nós, que sofreu por nós, no lugar de morte, que se transformou em lugar de vida. Deixa eu tentar ser mais claro ainda. Há um filme chamado Corajosos. Eu acredito que muitos aqui já viram. E nesse filme, a história é de um policial que tem 2 filhos e ele perde a sua filha, uma menina de 9 anos. E a perda da sua filha o deixa extremamente amargo, revoltado, enfim. E há um momento em que ele está conversando com uma dos homens, né, que foi um instrumento de Deus para poder levar aquele homem a refletir e levar aquele homem até a cruz. E que aquele homem apresenta o seguinte para aquele pai que vivenciou um evento que é tão doloroso que a gente não consegue nomear. A psicologia vai dizer que existem eventos que são tão dolorosos que não são nomeáveis, é algo inominável. Por exemplo, quando um cônjuge perde um outro cônjuge, é viúvo. Quando um filho perde um pai, um dos pais, é órfão. E quando o pai ou a mãe perde o filho, qual o nome que dá? Não se dá porque é algo tão doloroso. Então, há eventos que são tão dolorosos que a gente não consegue nomear. E aquele homem está vivenciando esse evento tão difícil. E como é que ele vai, então, levar a sua vida diante daquele evento, diante da sua menina, da sua princesa, que partiu com apenas 9 anos de vida? Aquele homem que está revoltado com a vida e revoltado com Deus. E aí, em certo momento, eu anotei aqui, aquele homem que está sendo instrumento nas mãos de Deus, vira para aquele pai que está com aquela dor tão terrível e diz o seguinte: você pode viver odiando a Deus pela morte de sua filha, pelo resto de sua vida, ou você pode ser grato a Deus por ter Ele permitido que você convivesse com ela durante 9 anos. Você pode viver odiando a Deus o resto da sua vida. Ou você pode, como eu disse aqui, ser grato a Deus por Ele ter permitido você conviver
com alguém tão especial durante 9 anos. Aquele homem conseguiu renomear aquele evento tão doloroso. Ele conseguiu dar um novo significado. E aí, em vez de ele odiar a Deus pela partida da sua filha tão prematura, ele começou a agradecer a Deus pelo privilégio que Deus concedeu a ele, dele ter convivido com alguém tão especial que o marcou de forma tão positiva ao longo de 9 anos da sua vida. Isso é ressignificar. Isso é renomear. É na cruz de Cristo que nossas tragédias pessoais, que nossos traumas, nossas perdas, nossas noites em claros podem ganhar um novo significado. Isso a partir da cruz de Cristo. Ou seja, a partir do nosso encontro com Cristo. Onde a descrença vê a desgraça, a fé vê a glória. Onde a descrença vê que tudo está acabado, a fé vê que nada acabou. Talvez você precise nessa noite, olhando para a cruz e para o que lhe remete, para a pessoa que lhe remete, você precise renomear algumas coisas na sua vida e precise ressignificar. Em vez de ficar reclamando pelo que perdeu, talvez você precise começar a agradecer pelo que já ganhou. Mas em segundo lugar, a cruz de Cristo, ela nos torna mais próximos de Deus. Naquele lugar que era um lugar de morte, cheirava a morte, tudo lembrava a morte, se tornou um lugar de vida. A cruz de Cristo nos torna mais próximos de Deus. Lucas 23, 45 diz que e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. No santuário havia o lugar santo e havia o santo dos santos. Era onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação pelos nossos pecados. Pelos pecados dele também, pelos pecados do povo. Então, para se chegar a Deus, era preciso de um intermediário. Era preciso que, por uma vez por ano, alguém entrasse ali e chegasse ali na Arca da Aliança e aspergisse o sangue, e então ali era feita a expiação. Mas agora, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o véu se rasgou. E isso nos dá acesso livre ao Pai. Mas tudo isso só foi possível através do sacrifício de Jesus na cruz. Quando Jesus expirou, o véu rasgou. Isso nos torna mais próximos de Deus. Isso significa que quanto mais perto da cruz, mais próximo de Deus. Quanto mais perto da cruz, menos eu. Quanto mais perto da cruz, mais eu reconheço o quanto necessito de Deus. Pela cruz de Cristo, eu vejo o amor de Deus fincado na história. Porque Jesus ele foi desafiado. Ali, quando estava ali fincado na cruz, a descer da cruz por 3 vezes. Veja lá, verso 35, por favor. Verso 35, olha só, Jesus sendo desafiado pelas autoridades. As autoridades zombavam dele dizendo, salva a si mesmo. Verso 37, os soldados diziam, não é rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Verso 39, um dos malfeitores dizia, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. A cruz de Cristo tem esse poder
de nos aproximar mais de Deus, de nos atrair mais para Deus, de nos tornar mais íntimos de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais santos seremos, mais Cristo em nós, menos pecados, mais purificação. Um pregador, um grande pregador do século XIX, pregador inglês, Martyn Lloyd-Jones, certa feita alguém falou para ele: Martyn Lloyd-Jones, eu vejo que você prega, mas eu vejo muito pouco da cruz de Cristo em suas mensagens. E aquilo trouxe inquietação para aquele pregador inglês. E ele então foi a uma livraria, adquiriu algumas obras e começou a estudar, começou a ler a Bíblia, ao ponto de a sua esposa, a Elizabeth, ficar preocupada e ligou para o seu irmão e falou: olha, eu estou preocupado com o seu irmão, porque ele não sai do quarto, ou ele não sai do escritório, ele já está há horas já, e durante muitos dias, ele não sai para almoçar, e como inglês que era, não sai nem para tomar o chá, porque em inglês toma chá da tarde, né? E Lloyd-Jones passou ali a buscar e a estudar e a estudar. E ele vai dizer, depois desse período de reclusão, mas ao mesmo tempo de aprofundamento, e o quanto ele viu que a cruz de Cristo o aproximou de Deus, ele vai dizer que a questão básica do cristianismo não era porque Deus se tornou homem, que era uma questão da sua época. Porque Deus se tornou homem? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Também não era uma questão dos pais da igreja. Porque Cristo morreu. Era importante. Mas não era algo que estava ali de ordem central. Mas a questão central era: por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Por mim, por você, por nós. Eu já disse aqui para os irmãos, não apenas Cristo foi desafiado a descer da cruz algumas vezes, mas não foram os escravos que seguraram Jesus na cruz do Calvário. Não foram os escravos que segurou Jesus na cruz do Calvário. Foi o João, foi o Fernando, foi a Tatiana, foi a Juliane, foi o Sérgio. Foi o amor dele por mim e por você. O amor que ele tem por nós o impediu dele sair da cruz. O impediu dele descer da cruz. Quanto mais perto da cruz, mais eu vejo o pior de mim e eu vejo o melhor de Deus estampado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que tem uma canção, e aí eu respeito todo o contexto dessa canção, e essa minha palavra não é com relação à crítica a essa canção, que o melhor de Deus está por vir. Mas eu quero dizer para você que o melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás. O melhor de Deus já veio. O melhor que Deus podia fazer por mim e por você já veio. E quando ele voltar, há de ser a consumação, há de levar a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Mas se há algo grandioso que você espera de Deus, algo miraculoso que você espera de Deus, já veio. Pastor, o melhor. Já veio. Já veio
e já foi, mas vai voltar. O melhor de Deus já veio. Quanto mais perto da cruz, mais perto de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que ele estava crucificado com Cristo. E não mais vivia ele, mas Cristo vivia através dele. E a vida que agora ele passou a viver, vivia na carne, pela fé no Filho de Deus, o qual o amou e se entregou a si mesmo por ele. Se entregou aonde? Na cruz. O que você precisa crucificar hoje? O que eu preciso crucificar hoje para estar mais próximo de Deus? O que tem nos impedido de chegar mais à cruz? São os nossos desejos pecaminosos? São os nossos pensamentos? São os nossos planos e projetos que não estão em consonância, em concordância com os planos e projetos de Deus? O que está nos impedindo de nos chegar mais à cruz? E de dizermos como Paulo, já estamos crucificados com Cristo. E a vida que agora vivemos, vivemos na fé do Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. O que precisamos crucificar? E me permita ser mais direto, o que você precisa crucificar? Porque a cruz de Cristo nos aproxima mais de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, tenho livre acesso a Deus. Mas continuo, queridos, as lições são inúmeras, e já antecipo que não paro por aqui essa série falando sobre cruz de Cristo, mas a cruz de Cristo me leva a uma tomada de decisão. Quando a gente vê esse diálogo, e eu tento me transportar para aquele momento em que Jesus foi colocado entre dois malfeitores. E ali eles estão sentindo uma dor excruciante, porque eles estão crucificados. E eles estão ali no diálogo, ali mesmo que seja rápido. E no verso 39, 40, diz o seguinte: um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: não a menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Um blasfemava, outro defendia Jesus. Aqueles homens também estavam crucificados. E eles tinham poucas horas de vida. Eles estavam ali sangrando, estavam sentindo dor. E eles estão ali, um blasfemando e um defendendo. Diante da cruz, não há meio termo. Ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. Não há meio termo. O islamismo rejeita de forma contundente a cruz. Rejeita de forma contundente essa narrativa, que é muito mais para a gente do que uma narrativa, é uma verdade fundante, é uma verdade impactante para a gente, porque ela é uma verdade de ordem central, é a razão da nossa fé. Mas eles rejeitam de forma contundente a cruz, porque eles dizem que é extremamente inapropriado um grande profeta de Deus, porque no islamismo eles veem Jesus como um grande profeta de Deus. Um grande profeta de Deus tem um fim tão vergonhoso, ter um fim tão humilhante, ter um fim tão ultrajante. E outra coisa, no islamismo, cada um paga pelos seus pecados.
cada um paga pelas suas próprias ações, ou responde pelas suas próprias ações. O Alcorão não vê a necessidade nenhuma da morte de um Salvador que tire os nossos pecados. E essa semana, ou a semana que passou, eu tive contato com o nosso missionário da Índia, ele compartilhando o quanto Deus tem usado na divulgação da palavra e também nas pessoas, nos muçulmanos que têm aceitado a Jesus, que têm tido uma experiência de conversão. E aí me lembrei dessa experiência que é relatada no livro de John Stott, de um jovem iraniano que foi criado lendo ao Corão e, em determinado momento, ele conheceu alguns amigos cristãos que o incentivaram a ler a Bíblia. E lendo, ele aprendeu que Jesus havia morrido para que ele fosse perdoado. E aquele jovem iraniano, ele chegou à conclusão, ao ler sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que aquela oferta era irresistível. E ele relatou para John Stott: para mim, a oferta, porque a oferta é presente, a oferta se tornou irresistível. Do fundo do meu coração, o meu desejo, a minha oração nessa noite, a você que ainda não aceitou a maior e melhor oferta de Deus, que foi o seu único filho, que morreu por mim e por você na cruz, que nessa noite, essa oferta se torne irresistível. A você que está cultuando conosco online, que você possa, através da cruz, descobrir o caráter de Deus e experimentar o seu grande amor, e que essa oferta, que se tornou irresistível para esse jovem iraniano, se torne irresistível para você, assim como se tornou para mim e para muitos do que aqui estão. Porque diante da cruz não há meio termo. Ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. Diante da cruz, nos é, de alguma forma, exigido uma decisão. E que a sua decisão possa ser ao lado de Jesus. E por último, e não menos importante, a cruz de Cristo nos convida a um recomeço. Aquele ladrão, aquele malfeitor que suplicou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quero dizer para você, não importa o quão terrível tenha sido o seu passado, não importa o quão terrível tenha sido o seu passado, na cruz de Cristo, todos somos convidados a recomeçar. Na cruz de Cristo, todos somos convidados a uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso só é possível através da cruz de Cristo. Ele morreu para que tivéssemos uma nova vida.
E é muito significativo que quem proferiu esse verso que eu acabei de ler, que eu acabei de recitar, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, a melhor tradução seria uma nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, foi o apóstolo Paulo. E o Paulo vai dizer isso com muita propriedade, porque quem foi Paulo? Foi alguém arrogante, foi um legalista, foi um assassino, foi um torturador. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, a sua vida mudou. Teve um recomeço. E aí, me permita lhe fazer algumas perguntas nessa noite, que talvez possam ser de grande valia para você. Que parte de sua vida precisa de um recomeço? Que parte de sua vida precisa de um recomeço? Será que é no seu relacionamento conjugal? Algo ou algumas coisas que precisam de um recomeço? Será que é no seu relacionamento familiar que precisa de um recomeço? Será que é na sua carreira profissional que precisa de um recomeço? Será que é na sua carreira de estudante ou na sua caminhada de estudante que precisa de um recomeço? Será que é no seu envolvimento no reino de Deus, em prol do reino de Deus, servindo a Deus, que precisa de um recomeço? Bom, eu não sei se há algo que precisa de um recomeço na sua vida. Também não sei se há algo que precisa e onde precisa. Mas eu acredito que você sabe. Ou se não sabe, o Espírito Santo já começou a trabalhar em sua vida para lhe mostrar. E eu tenho total convicção que Jesus já começou a trabalhar em seu coração, lhe convidando para um recomeço. É na cruz de Cristo que somos convidados a um recomeço. Perceberam a centralidade da cruz de Cristo? Porque é na cruz de Cristo que podemos renomear, ressignificar coisas e eventos. É na cruz de Cristo que quanto mais perto dela, mais perto de Deus. É na cruz de Cristo que eu entendo que o que segurou Jesus lá não foram os cravos, não foram os pregos, foi o amor dele por mim e por você. É na cruz de Cristo que eu entendo que eu não tenho como ficar em cima do muro, porque me leva a uma decisão, a uma tomada de decisão. Ou eu estou com ele, ou eu não estou com ele. E é na cruz de Cristo que eu recebo um convite para um recomeço. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. A você que, ao ouvir essa mensagem, entendeu que precisa renomear algumas coisas e ressignificar algumas coisas. A você que entendeu que precisa se achegar mais a Deus, ter mais comunhão com Deus. A você que talvez essa noite precise tomar a decisão mais importante da sua vida, que é aceitar a Jesus, assim como aquele malfeitor tomou. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a você que precisa de um recomeço, seja em que área for, mas entendeu que algo em sua vida precisa recomeçar.
Aí onde você está, eu quero lhe convidar a se colocar de pé, porque eu quero orar por você. Alguém nessa noite, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Só se colocar de pé aí onde você está, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Só se colocar de pé. Quero orar por você, quero entregar a sua vida ao Senhor. E eu quero lhe convidar a olhar para a cruz. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Saia daqui, querido, querido, olhando para a cruz. Olhando sempre para Jesus. Alguém mais? Quero orar por você, querido, querida. A você que está conosco online, não estou lhe vendo, mas se você está tomando essa decisão, Deus abençoe sua vida. Alguém mais que há de se juntar a esses irmãos? Quero orar por você. Só se colocar de pé aí onde você está. Pai querido e Deus de amor, aqui estão os meus irmãos. Alguns no processo de ressignificação, outros no processo de aproximação de Ti, outros tomando uma decisão muito importante, a mais importante de suas vidas, que é a decisão de receber essa oferta irresistível, que é Jesus, e outros recomeçando algo que talvez na vida dos meus irmãos hoje iniciou um processo de recomeço. E é na cruz que temos a oportunidade de recomeçar. Pai querido, que o Senhor possa estar, ou continuar, porque eu creio que o Senhor já iniciou, continuar agindo na vida deles e através da vida deles. E nos ajude a sempre olharmos para a cruz. Porque quando olhamos para a cruz, olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nada nem ninguém venha fazer com que os nossos olhares venham nos desviar de Jesus. É o que eu lhe peço. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo. E os cristãos que aqui estão dizem amém e amém.